Enfim, estava uma situação muito ruim, tomou de 5-1. Um dia antes da eleição. Foi a pior derrota da história do Corinthians no estádio, né? Sim. Ceni, pô. Porque tinha tomado 5 do Flamengo, mas era com pandemia, sem a torcida na arquibancada. O jogo era para ser no sábado, depois da eleição. O Corinthians disse para a CBF, eu não sei o que vai acontecer aqui no Parque São Jorge, era um clima bem bélico ali entre oposição e situação. Coloca esse jogo na sexta. E o Corinthians vai, horas antes da eleição, numa semana que ninguém nem falava do jogo, só se falava da eleição, da possibilidade de uma dinastia de 16 anos cair e tal, desfocou tanto, e é tão estranho aquele 5-1 até hoje para mim, ele é muito estranho, porque as pessoas não lembram. O Corinthians chegou naquele dia para pegar o Bahia sem derrotas em casa há 18 partidas, não perdia 7 meses em casa. Como que você fica 18 sem perder, 7 meses e toma um 5-1 do nada? É muito estranho aquela noite. Para mim, até hoje é um pouco inexplicável. Não sei se os jogadores simplesmente falaram, quer saber? Ninguém quer saber da gente, só querem saber aí de eleição, não falaram nada desse jogo, a gente não tá nem aí para nada. Cara, é muito estranho aquele 5-1 até hoje, mas é a pior derrota da história do Corinthians no estádio, porque tinha torcida. Teve um 5-1 do Flamengo, mas sem torcida. Então eu considero a do Bahia muito pior do que a do Flamengo. E aí o cenário agora é completamente diferente, misturando os dois assuntos, né? Fora de campo, a Fiel abraçou a direção, o Augusto Melo e tudo mais e tal. E o time está a um passo de ir para a Libertadores depois de um ano que se anunciava horrível para o Corinthians. Vai terminar bem. Não basta a vitória do Corinthians, o Corinthians tem que aguardar, não tem como festejar a ida à Libertadores hoje. O Corinthians depende da vitória do Palmeiras amanhã, não é do empate, a vitória do Palmeiras. Os dois resultados juntos colocam o Corinthians na Libertadores. No caso do Bahia, como ele tem vitória a mais, por isso que ele empata, eu preciso do empate. Põe a classificação na tela, então, é até legal mostrar. Por isso, porque o Bahia, apesar de ter os mesmos 50, como ele tem uma vitória a mais... Isso, ele está à frente pelo critério do empate. O empate, para ele pode sustentar diante do próprio Corinthians, porque basta ele ganhar no final de semana, como o Arnaldo disse. Então, no caso do Corinthians com o Cruzeiro, não. Ele vai precisar ganhar e aí sim ele tem que ter pontuação maior do que a do Cruzeiro também. Mas, enfim, o Corinthians podendo chegar nono, 7º e 8º da pré-Libertadores e Copa do Brasil. 9º colocado, só a Copa do Brasil. O único que não tem vaga na Copa do Brasil, o Vitória já tem, o Cruzeiro tem, tudo pelos estaduais, tá? O Corinthians não. Então ele tem que, no mínimo, garantir a 9ª colocação para ir para a Copa do Brasil, 7º e 8º da Libertadores. Joga na sua casa, com todo esse cenário político. Ontem à noite, acho que todo mundo viu, mas vamos repetir, faltando 10 minutos para começar ali, chegou uma liminar, e liminar se cumpre, liminar é isso. Eu imagino que a tentativa, tinha tido uma tentativa de liminar que foi negada num fórum, mas nessa hora você vai buscando vários fóruns ali, né? Você vai tenta no quarto, tenta no terceiro, tenta no segundo, tal. E aí, e eu imagino que o Augusto, ele tenha feito algo que era... Eliminar é isso, né? Buscou-se pertinho das 6 horas. Para não ter... Porque se ele pega meio-dia, 1h, alguém caça de novo. E aí, quando deu 6, 5, 10, estourou a liminar, não tem o que fazer, tá todo mundo olhando para a cara do outro, pegaram o microfone e falaram, estamos aqui, decisão se cumpre, nós estamos... O Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho, foi e adiou. Ela está suspensa, liminar é uma coisa provisória, ela pode cair. Só que, sinceramente, se cair hoje, eu duvido que o Romeu Tuma Júnior vai marcar ela tão cedo. A impressão que eu tenho é que não marcará tão cedo e agora vai esperar o que vier da polícia, tal, porque aí você tem até um embasamento maior na hora de votar. Muita comemoração do lado de fora, um número de torcedores, olha, me impressionou, sim, por ser uma segunda-feira. O número de policiais também completamente fora do tom. O Romeu Tuma Júnior chamou, não sei nem quanto que custou isso, se você paga para a polícia ir lá. Cara, tinha cavalo, tinha cachorro, tinha tanque, tinha 2 helicópteros. Tanque?
Aquele tanquezinho Aquele tipo do Bop, assim. como se fosse o caveirão. O caveirãozão. Assim, eu olhando para aquilo, eu falei, não é possível, o que está acontecendo aí? Sobrou algum policial? É a maior metrópole do país, sobrou alguém para cuidar do resto da cidade ou foi todo mundo para lá? Eu achei até um pouco exagerado, um tom muito exagerado, arrastar o torcedor para a rua, fechar a marginal. Então, quem vinha lá da marginal tinha que vir só na parte de trás do clube. Naquela a parte de interna, fecharam simplesmente a marginal para que o torcedor pudesse ficar lá e não ficasse naquele corredor que fica mais perto da entrada do clube. Os torcedores festejaram, obviamente, aí o Augusto sai, aí foi lá no meio do povo, tal, ele tá com o torcedor, tá com ele. Só que, de novo, as organizadas soltaram a nota e deixando claro de novo. Se pintar coisa da polícia, ele vira o alvo e ele, no outro dia, eles caras querem ele fora e vão querer ele fora. Então, o aviso das organizações, estamos com você desde que não venha nada contra você da polícia, depois qualquer tipo de prova, indiciamento e tudo mais. Mas é isso, está adiada a votação, ele tem paz, o Fabinho Soldado, os jogadores, talvez até para fechar o ano, fechar o campeonato e aí lá para dezembro, os caras de férias, e aí você faz o que quiser no clube.